Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4. Estamos aqui para falar do impacto das eleições francesas, ou aquilo que se passou nas eleições francesas e a sua transposição para o panorama político português e, sobretudo, o impacto regional na nossa região. E, portanto, nós estamos perante um cenário em que os dois partidos dominantes se prevê que continuam dominantes e, portanto, que alternativas é que os cidadãos têm, além do tradicional PSD e PS? Temos eleições que vêm do PSD, portanto, portanto, eu gostava de saber a vossa leitura sobre esta realidade, porque temos vários ouvintes que nos pedem para a gente malhar na direita ou malhar na esquerda, e, portanto, vamos ter que malhar na direita e na esquerda, portanto... É melhor contar o tempo para ficar equilibrado. Equivalente, e, portanto, aqui estão 3 a malhar na esquerda e 1 a malhar na direita, portanto... Temos que trazer um mangual, não é? Aquilo para malhar, não é? Exatamente. Que se usava antigamente nas eiras, não é? Cada um traz um e... Para malhar na direita, pedi ao Jorge Adolfo para começar. Eu malho da direita, mas é com calma, com educação. Não, por um lado, antes de mais nada, boa tarde a todos. As eleições recentes em França são... Nós falamos delas aqui porque a França sempre teve uma relação muito forte com Portugal, até de influência política, ideológica. Por outro lado, temos uma comunidade muito grande de portugueses e lusodescendentes em França. Paris parece que é a segunda cidade com mais portugueses no mundo, não é? Depois de Lisboa. Portanto, temos uma comunidade muito grande e, portanto, as eleições em França têm sempre muita importância, até pela participação política também de portugueses na política francesa, quer na política nacional, quer na política autárquica. Portanto, os resultados das eleições francesas, que vão ter uma segunda volta, eram mais ou menos previsíveis. Havia ali algum receio que Macron não tivesse uma diferença de votação tão grande como a que teve, efetivamente, relativamente à Marine Le Pen. Eu fico agradado que tenha sido assim, que tenha havido uma votação expressiva no candidato presidente, no presidente candidato, melhor dizendo, vamos ver o que é que se vai passar na segunda volta. Também fico agradado que o candidato da extrema direita tenha tido à volta de 7%, portanto tem uma votação 3 vezes mais que o PS, não é? Sim, exatamente. O PS francês desapareceu, mas já desapareceu há muitos anos. Mas não é? Desapareceu da expressão eleitoral que tinha tradicionalmente. É um bocadinho como o CDS em Portugal, também tinha uma expressão grande e desapareceu, não é? Não embora o PS tenha sido governo. Exatamente. Sim, o CDS também foi governo. Também, mas não foi tão dominante. Não teve tanto era... Pronto, mas aqui foi só para responder aqui à canelada que aqui o Nuno mandou. Mas esse desaparecimento de um partido forte, como era o Partido Socialista Francês, e olhando para a realidade política portuguesa, e portanto nós não estamos perante uma realidade ao contrário, em ter um Partido Socialista dominante e que se perpetuará no poder durante muitos e bons anos, e portanto, muitos e bons ou maus, consoante a perspectiva, porque obviamente ao longo deste poder longo e longo, que se criam clientelas, e essas clientelas criam sistemas de votos que perpetuam os partidos no poder, e portanto, será que a direita, e transpondo aqui para a realidade, será que a direita não vai seguir um caminho idêntico ao Partido Socialista Francês? Francisco Mendes da Silva. Bem, 2 ou 3 considerações que vou tentar que sejam rápidas, que eu acho que podem servir para enquadrar este debate e trazê-lo até para Portugal. Porque eu acho que Portugal não tem para já as mesmas condições objetivas que a França teve para a substituição partidária, mas pode começar a tê-las, até porque muitas das tendências que nós conhecemos, intelectuais, políticas, sociológicas, sociais, de França, vêm parar mais tarde ou mais cedo a Portugal. É muito interessante ver o mapa eleitoral em França. E eu começo pelo mapa de 2017. O mapa eleitoral que deu a vitória a Macron é um país dividido claramente em 2 numa linha diagonal. O Macron vence, onde o Macron é mais forte,
é naquilo que nós podemos considerar a França vencedora da globalização, que é a França do Oeste e do Sudoeste. Dir-me-ão, é natural que assim seja, porque é a França, por exemplo, da indústria do vinho, que se deu sempre bem no mundo globalizado, porque é o melhor vinho do mundo e, portanto, eles ganham sempre. E se vocês forem ver, em 2017 também, onde Le Pen e Mélenchon tiveram mais votos, foi precisamente no Norte e no Noroeste, que é aquilo que nós podemos considerar a França perdedora da globalização, da indústria decadente da metalurgia, a siderurgia, os têxteis, que já que foram historicamente, já em séculos anteriores, contra a globalização, porque sofriam a concorrência feroz da Inglaterra logo ali, e mais ainda a partir de meados do século XX, quando com o resto do mundo, com o alargamento, etc. E o que é que eu quero dizer com isto? A França, e eu acho que isso acontece um pouco em todo o mundo, há duas culturas e dois instintos políticos diferentes, que respondem aos problemas de maneira diferente. E eu acho que Macron percebeu isso. Percebeu que a diferença entre esquerda e direita já não explica tudo, ou se calhar já não explica quase nada hoje em dia, e há muito mais outras coisas, a dicotomia liberalismo e liberalismo, nacionalismo, globalismo, proteccionismo, liberdade económica, e é por isso que, quer dizer, grande parte do programa económico de Le Pen é igual ao programa de Mélenchon, porque é um programa económico de fechamento, de nacionalismo económico, de proteccionismo, Macron, o seu gênio, chamemos-lhe assim, ou o seu talento, ou a sua perspicácia, foi ter percebido que, de facto, aquela dicotomia do século XX, de esquerda e direita, já não respondia. Há quem diga, a meu ver mal, que foi Macron que gerou a destruição dessa dicotomia. Mas será que isso não está a fazer o António Costa? Eu já lá vou. Eu acho que António Costa o seu principal modelo atual é Macron. Eu conheço pessoas que acham que Macron é culpado disto tudo. Foi Macron que gerou uma dicotomia artificial e que agora estamos a sofrer com a ascensão da extrema-direita, porque a extrema-direita é que é a principal opositora, só a extrema-direita é que pode ser a opositora de Macron. Mas, na verdade, reparem, quando Macron aparece do nada em 2017, destrói o Partido Socialista, leva ao tapete a direita tradicional e agora destrói a direita tradicional, não é ele que a destrói, é porque o que ele fez foi dar uma resposta a um sistema que já estava caduco, artificial, que já era insatisfatório. E o que eu sinto em todo lado é que é um pouco também assim, ou que as pessoas podem entender os sistemas cada vez mais assim. E eu acho que António Costa, passando agora para Portugal, está a tentar algo de parecido. Quer-se colocar claramente no centro, uma espécie de centro inamovível, inevitável. Vejam, por exemplo, no debate esta semana, no debate sobre o programa de governo, António Costa diz uma coisa que seria, quer dizer, para já, se fosse a direita, seria vergastado. Se houvesse uma oposição de esquerda, se ele ia também. Diz, não há cá aumento de salários. E diz com argumento de troika, que é, nós não podemos responder uma espiral à inflação com o aumento dos custos de produção do fator trabalho. Quer dizer, parafraseando o António Saraiva, presidente da CIP. E os tipos do FMI e não sei o quê. Até pode ter razão. Mas mostra que o que ele vai querer fazer eu acho que já está a fazer desde 2015. Desde 2015 está a querer fazer isso e a direita não percebeu. Não percebeu que o âmago da geringonça, o âmago da narrativa política do PS para a geringonça não era nós agora somos de esquerda, nós estamos aqui para bloquear a esquerda. Vamos amestrá-la no poder. E eu acho que grande parte do eleitorado de centro, chamemos-lhe assim, mais volante, entendeu isso. E depois diz isto à direita, ou seja, votem em nós somos a muralha de aço contra a esquerda, e depois à esquerda vai dizer outra coisa, que é, não sei se estão a reparar, mas só há uma posição à direita, que são os fascistas do Chega e não sei o quê. E não é por acaso. Macron fez o mesmo. Como Mitterrand tinha feito, ao contrário também. Como Macron tinha feito exatamente o que o Costa está a querer fazer. Claro, depois também levou à ascensão da extrema-direita, também foi isso. Mas para finalizar esta primeira intervenção,
Reparem como é ostensivo que o PS está a fazer isso com o Chega. O PS, que quer que seja o Augusto Santos Silva, toma posse como Presidente da Assembleia da República, com um discurso em que diz, quase no fim, nós não podemos dar ao Chega, não disse o Chega, mas estava a falar dele, não podemos dar ao Chega mais importância do que a importância que o eleitorado lhe deu. Mas fez um discurso de tomada de posse só sobre o Chega. E depois, e reparem como o tango é perfeito. Disse nesse discurso que toda a gente pode ter todo tipo de discursos, incluindo discursos antidemocráticos. O que não pode fazer é fazer discursos de ódio contra comunidades, etc. E, obviamente, que o André Ventura, no seu discurso de encerramento do programa de governo, como foi espicaçado com aquilo, meteu lá uma bucha sobre os ciganos, que provavelmente o tema sobre o qual ele até já nem falava muito, mas meteu porquê? Porque sabia que ia ser interrompido. E Augusto Santos Silva, que podia muito bem, porque é inteligente, ter esperado que ele terminasse o discurso, porque apesar de tudo era um discurso solene de programa de governo, nem sequer era na bancada, era no púlpito, podia ter deixado de terminar e fazia o remoque a seguir, mas não, quis interromper uma coisa que eu não me lembro de ter visto alguma vez, que é um discurso daquele ser interrompido com o remoque do Presidente da Assembleia da República, mas quis fazê-lo para dar a André Ventura razões de queixa em público, num momento hipermediatizado, porque quer que o Chega cresça e destrua o PSD. Claro que isto é um jogo arriscadíssimo. O Jorge está aqui a abanar a cabeça. Mas não te vou interromper. Não, mas podes dizer, Jorge, mas só para te dizer, assim, não é invenção minha. Isto tem, como disse o Nuno, tem histórico. Foi o que Mitterrand fez, foi o que Macron está a fazer e é o que o PS vai fazer todos os dias que for possível. O brilhantismo... Posso dar aqui só sim, podes, claro. Não, quer dizer, eu acho que a leitura histórica do Francisco é uma leitura histórica, mas os acontecimentos destes últimos dias na Assembleia da República, primeiro, revela um Presidente da Assembleia diferente do anterior. Diferente do anterior. Eu acho que o conteúdo que ele disse tem toda a razão. Mas diferente do anterior. Diferente na forma e no modo. E acho que fez bem a intervenção dele e a interrupção que ele faz ao deputado, que está consagrada no regimento da Assembleia, foi no momento certo, na hora certa. Foi aplaudido até de pé, claro, como por deputados do PS, do PSD, não sei se da Iniciativa Liberal, não consigo. Mas é isso que ele quer. A estratégia é boa porque é inevitável, gera inevitavelmente aquilo. Francisco, mas é assim, ele tem uma atitude que é, eu estou convencido que se ele não tivesse feito aquilo naquele momento, iam criticá-lo porque não fez. Não, fazia assim. E ele fez. Foi uma opção de acordo com o regimento. Só me fez lembrar o Will Smith, quando foi ter com o outro enfiaram para os estados. E, portanto, só faltava ser o Will Smith da política portuguesa. Em termos cómicos, se calhar ele até merecia mesmo que lhe dessem assim um puxão de orelhas. Os meus amigos foi o Ventura, sim, ou foi mas sem razão. Quer dizer, se um cão morder uma pessoa, não é notícia. Mas se uma pessoa morder um cão, é notícia de manhã à noite, em alguns órgãos de comunicação social. Ali um indivíduo, o deputado, não tem razão. É chamado a atenção no âmbito do regimento, não foi assim o Presidente da Assembleia, mas o regimento não manda fazer aquilo. Vou interrompê-lo. Não, podes fazer aquilo naquele momento ou podes fazer depois. O regimento diz, é advertido. Portanto, e foi no âmbito de um regimento da Assembleia. E, portanto, absolutamente legal. Isso é um acontecimento político. É capitalizado pelo líder do Chega. Francisco, os meus amigos com o vosso brilhantismo fazem-me lembrar aquela música Sobe, Sobe, Balão Sobe. E, portanto, eu tenho que puxar para a realidade mais calma. Para a realidade regional e, portanto, nós temos aqui e portanto a nível concelhio em particular temos um PSD que ganhou as eleições muito a reboque do candidato Fernando Ruas, vamos ter eleições do PSD regional a breve trecho e portanto até que ponto a nossa dita direita, portanto a tal ausência de dicotomia esquerda-direita
o que é que os meus amigos preveem que irá acontecer aqui no panorama político regional? Eu não consigo ainda antecipar o que é que vai acontecer na região, mas o que quer que venha a acontecer não deixará de ser naquilo que é muito a lógica de continuidade e de um peso superior naquilo que é a estrutura governativa da região do PSD. Ou seja, da mesma maneira que nós temos assistido a nível nacional nas últimas décadas a um peso crescente e continuado do Partido Socialista, aqui na região temos muito esse peso do PSD. E é mais em Viseu do que no distrito, e eu penso que isso vai acontecer muito. Vai também, estão a preparar-se movimentações nacionais, e eu estou convencido que vai haver alinhamentos com as duas candidaturas, e só daí é que vamos perceber como é que os atuais personagens vão encaixar e jogar no panorama regional. Mas há aqui um problema que eu continuo a achar curioso, que é a orfandade. E a nossa direita em Portugal tem neste momento um problema grave, que é da orfandade. Nós não temos as soluções que agora se apresentam para revitalizar o CDS, para reconstruir o PSD, são soluções do passado. Mas se repararem, todos são vistos como braços direitos e esquerdos de os que são os verdadeiros líderes que toda a gente espera que um dia votem. E, portanto, há uma orfandade. E nós temos uma orfandade à direita e, pior, temos à esquerda agora uns fenómenos engraçadíssimos, como aquele suicídio coletivo tipo seita norte-americana que o PC faz com a história da Ucrânia, não é? Quer dizer, o centro está a ficar todo ele para António Costa. Nós temos o António Costa a defender posições que são idênticas às da CIP. Temos simultaneamente o António Costa a lançar hoje complementos para as bolsas de consumo das famílias. Ou seja, ele tem uma latitude enorme que obviamente só vai beneficiá-lo, não há questão, e portanto, mas isto vamos lá ver, do ponto de vista político... Quando Macron é acusado de ser... Não é mau necessariamente. De esquerda nem de direita, ele diz, não, eu sou de esquerda e de direita. É isso. Depende do momento, das soluções, do que for. Vocês conhecem a minha opinião e acho que é no centro que está a possibilidade de fazer isto como deve ser. Macron diz e que o Costa, quer dizer, devemos reconhecer que tem alguma razão, e esse é o PS que nós devíamos gostar e valorizar, ou melhor, a esquerda liberal que nós devíamos, que é o seguinte: a comunidade tem que se organizar em Estado para ter políticas de emancipação das pessoas, emancipação económica, emancipação das minorias raciais, das minorias de outros, emancipação de igualitarismo, mas isso só é possível, que é uma coisa em que a esquerda falha, só é possível se tiveres uma sociedade que seja livre para ser vibrante, para gerar riqueza, para gerar economia, para gerar... O meu receio é que a direita não se organizando, ou não se reorganizando, que é o lado político que chama a atenção para um destes vetores, se não se reorganizar, deixa tudo para o PS. Tudo para o PS. Com o barulho dos extremistas a estragarem tudo. Com o barulho dos extremistas a estragarem. Mas só voltando aqui a Viseu, só porque eu saltei de Viseu, há aqui uma coisa que eu tenho medo, que é de eventuais tentativas de acertos de contas. Porquê? Porque quer no PSD, quer no CDS, recentemente aqui em Viseu, houve movimentos que não foram, ainda que não se tenha partido muito ou lavado muita roupa suja, não se viram pratos a sair a voar, mas houve aqui algumas disputas que deixaram algumas marcas dentro das estruturas. E eu espero que o tempo que vem que seja um tempo de reconstrução, que não seja um tempo de acerto de contas, porque se for de acerto de contas, então é garantido que... Acerto de contas como? Acerto de contas entre pessoas que viram as suas influências, as suas decisões serem colocadas em causa, que viram os seus caminhos pessoais serem constrangidos pelas estratégias de outros, porque a questão aqui em Viseu, como em quase todo lado, é um problema de dimensão. É que o número de lugares disponíveis da ascensão política é reduzido e são vários os candidatos. E, portanto, são eles próprios que se destroem uns aos outros. Aqui é o momento, se a direita não encontrar uma forma de se reorganizar
e de se reconstruir, não vai ser solução para ninguém. Vimos isto nas últimas eleições, quando mesmo em Viseu o PS apareceu como a solução. Não é? Ganhou no distrito. Pronto. E, portanto, se nós estamos a ver isto agora, para mim é claro que se não houver um bom senso na reconstrução, na escolha de lideranças, que sejam de uma vez por todas abrangentes, ou seja, que não se fechem, que vão buscar pessoas novas, que não sejam do passado. Ou seja, quando nós vemos quem são os candidatos, e eu não estou a criticar nenhum, os candidatos nacionais ao PSD e ao CDS, são aqueles que regressam dos tempos, das lideranças que toda a gente recorda e sente falta. Portanto, se nós não encontrarmos uma solução de voltar, de meter ideias novas, pessoas novas, caminhos novos, nós não vamos, ou seja, com o mesmo método, não vamos ter resultados diferentes. É só isto. Só dizer uma coisa muito breve. Quando um partido como o PSD, com a dimensão do PSD e a história do PSD, passado este tempo, ainda tem a mesma pessoa à frente do partido que perdeu as eleições, que pediu uma recontagem pelo círculo eleitoral da Europa e do resto do mundo, e perdeu o deputado que tinha. Como é que é normal no partido? Ainda há 2 dias, há menos dizer isso. Há menos de acho que a direita está em negação. Há menos de 24 horas, acho que é preciso esse líder, que não se pode dizer líder, esse presidente desse partido, porque o líder é mais do que ser presidente do partido. Esse presidente do partido está, digamos, nos holofotes, digamos, a dar a cara pelo seu partido, e toda a gente sabe que não vai ser o líder. Esse partido o que é que pretende? Pretende ainda perder mais eleitorado? Pretende esse partido manter que o lá ficasse mais 4 anos? Pretende continuar a degradar a sua imagem de alternativa numa alternância política de projeto nacional? Quer dizer, o melhor que podia acontecer ao Costa. E o Nuno não disse aqui uma coisa, mas eu fiz uma leitura das palavras dele, que é quando ele diz das vinganças e tal, e acerto de contas e tal. Repare-se, a lista do PSD nas eleições legislativas era a que saiu daqui de Viseu, e depois foi outra, imposta pelo presidente do partido. Então aí não vai haver acerto de contas entre essa gente. Nós vão ficar assim, tipo, vamos agora, como uma historiadora que anda por aí, que anda a pregar a paz universal, vamos agora pregar a paz universal dentro do PSD. Não, os partidos são de confronto e de confronto democrático. Mas isso é o que vai acontecer. E daí resultará um novo projeto, eventualmente. E eu, muitas vezes aqui, embora não sendo, digamos, dessa área política, mas sempre defendi que é muito importante que o PSD se organize. Na política não há essa destruição criativa dentro dos partidos, ou seja, sim, a destruição criativa tem que existe. Tem que haver uma destruição criativa fora dos partidos. Exatamente, a destruição criativa existe novos para partidos, novos partidos, novas pensar nessa destruição criativa fora dos partidos que estamos aqui a discutir. Nós tivemos, de um lado, o João Azevedo, que já está a fazer campanha para daqui a 4 anos e, portanto, ir trabalhar, feito formiguinha. E, por outro lado, temos do outro lado, um outro partido que está muito dependente da liderança carismática do Presidente da Câmara, que, portanto... Continue, que estou convencido que se vai querer recandidatar. Não, que se vai recandidatar, penso que não há grandes dúvidas a esse respeito, mas que é um partido de um homem só. Portanto, e essa liderança carismática que tem em Viseu, não sei se terá em outros concelhos, como tem tido até agora. Não tem, exatamente. Não tem. O PSD, desculpem lá, mas o PSD é hoje um partido que não é verdadeiramente nacional. Dir-me que é nacional porque tem presença em todo o território nacional, mas não tem ninguém com uma visão nacional. Por isso é que é um partido que não se importa de perder, ou na maior parte das pessoas não se importa de perder eleições nacionais, desde que tenham o seu lugarzinho no Conselho, ou na Câmara, ou no Distrito, ou o que for. E é preciso dizer isto, porque a direita está em completa negação. Diz logo com aquela ideia de que os partidos não acabam. Nós temos nos últimos anos vários exemplos, nas condições exatas, os partidos acabam de um momento para o outro, nas condições que sejam propícias. O equivalente ao PS na Grécia foi de um dia para o outro. A direita italiana
nos anos 90, E a esquerda? foi de um dia para o O outro. Partido Socialista Betino Crax. A democracia cristã, o Partido Democracia Cristã governou sozinho ou acompanhado 50 anos seguidos e de um momento para o outro acabou. Claro, com problemas de corrupção, etc, etc. Podia ter acontecido isso ao PS, com Sócrates, mas nós somos um país sui generis. A direita francesa, tradicional, gaullista, pós-guerra, desapareceu. Desapareceu ontem, estamos a gravar no dia seguinte. Desapareceu ontem. Ok? O Partido Socialista, Mitterrand, quer dizer, o grande partido da esquerda, da democracia francesa, acabou de um dia para o outro. Pós-guerra. Acabou de um dia para o outro. Aquilo é para que eu chamo a atenção. E vai de encontrar aquilo que temos feito em Portugal e até sobre o PSD em Viseu, ou os grandes partidos a nível local. É que, se calhar, não são os partidos que acabam de um dia para o outro. Os partidos é que não tinham percebido, já tinham acabado. Porque não foi seguramente o Macron que lá chegou, criou um partido novo e depois, isto é que é bom. Não. Se as pessoas se moveram, à esquerda e à direita, se moveram em massa para outras forças, é porque aquelas já não significavam nada, já não têm aderência à realidade. As pessoas as pessoas olham para os problemas, sentem-nos e isso gera-lhes instintos políticos. E nenhum desses instintos já é votar no PSD ou no PS, já não é ser a social-democracia, já não é o socialismo, já não é a democracia cristã. O caso do CDS é um caso paradigmático. Tem um slogan, eu digo isto, digo aos meus amigos do CDS, já o disse em público, o CDS tem um slogan neste momento que é o CDS faz falta a Portugal. A primeira coisa que o CDS tem que perceber é que não faz falta a Portugal. Porque a realidade é objetiva e é cruel. E a realidade objetiva e cruel em democracia. É quando o CDS teve votos suficientes para ter um segundo deputado sequer. Não teve. Portanto, não faz falta a Portugal. Pode gerar procura, se com ideias, etc. Mas que eu pergunto, mas que sentido é que faz lutar contra, que sentido é que faz a oposição do espaço não socialista, neste momento, estar a lutar contra a hegemonia do Partido Socialista com 4 partidos diferentes? A lutarem entre si. Porque as pessoas vão para eleições, é que a questão também foi esta. As pessoas foram para as legislativas e viram o PS, oposição à direita. Não viram uma alternativa, viram 4 alternativas. E elas próprias digladiarem-se entre elas. Estou a ver 3, contando com o Chega, é isso? Contando com o Chega, está bem, mas eu não sou a favor de juntar o Chega a isto. Mas estou a dizer, as pessoas veem coisas diferentes. Eu acho que devia haver, muito sinceramente, eu acho que o PSD... Tá, mas a nível local, que causas... Não, o que aconteceu... João, a nível local... A erosão natural da liderança. Não, a nível local... O comentário a nível local é que tu não tens pessoas... As pessoas não estão alertas para, é o que eu sinto, não estão alertas para este problema, estão essencialmente preocupadas com os seus lugares regionais, os seus lugares distritais, as suas enfim, as sinecuras, os seus modos de vida. Peço imensa desculpa por dizer assim. E não percebem que mais tarde ou mais cedo isso também vai implodir porque o partido não tem lugares que cheguem. Não é só os lugares que cheguem, não tem aderência à vontade política dos portugueses. E isto, muito sinceramente, se isto fosse um país, se calhar como outros, este país está super maduro para ver alguém que vem aí e que gera uma coisa nova e une a direita, o espaço, repare, sim, o espaço, repare, deixa-me só dizer o seguinte, o espaço que vai do PSD à Iniciativa Liberal, passando pelo CDS, é o espaço tradicional dos grandes partidos históricos das democracias europeias e americanas. Em lado nenhum há este, claro que há partidos liberais, mas não são estes, são mais centristas do que a Iniciativa Liberal. Há partidos democratas cristãos? Não, havia partidos democratas cristãos. Depois os democratas cristãos estão nos grandes partidos de centro-direita. Então esta coisa, eu vou-vos dizer isto com toda a sinceridade, honestidade e se calhar crueza. A única utilidade que o PSD tem neste momento, ou que pode ter neste momento, é ser a casa de alguém que vai fazer esta federação. E que vai mudar, e se calhar tem que mudar o nome, se calhar mudar as cores, mudar a imagem, mudar tudo. Porque o problema é que as pessoas já não olham para o PSD como uma alternativa, já não veem, já gozam. O CDS muito menos. Sim. A Iniciativa Liberal vê aquilo como uma coisa de nicho. Agora, deixa-me e só para terminar, Jorge quer defender o PSD. Enquanto não fizerem isto,
vai ser, quanto mais tempo demorarem a perceber e a fazer isto, vai ser pior porque o Chega vai crescer. Eu estou absolutamente de acordo, porque eu não tenho a certeza, mas intuo que este tipo de reflexões não existem, portanto que existe essa questão do curto prazo e muito do andar ao espelho. Daqui a 20 anos ou 30 o Costa caia, pronto. Exatamente. Jorge. Só aqui uma notinha. Em boa parte o que o Francisco está a dizer tem toda a lógica, mas há aqui um aspecto muito importante que liga as pessoas aos partidos, aos projetos, é a liderança, é o líder. As pessoas aderiram a 2 grandes partidos depois de 25 de Abril, o PS, o PPD de então. Porquê? Porque tinha à sua frente 2 homens carismáticos, como também havia um terceiro, que era o Álvaro Cunhal, que era carismático já da luta antifascista e, portanto, dos anos da luta antifascista. E, portanto, as pessoas não tinham cultura política, não liam, não viam televisão como veem hoje, não havia internet. Portanto, era o líder. Aderiam muito pelo líder, pelo carisma do líder. O mesmo aconteceu depois com Cavaco Silva. Aderiram não foi ao PSD, foi aquele homem inspirava confiança, tinha um projeto para Portugal, aderiram. Neste momento o que falta ao PSD é um homem assim, quer dizer, é um homem que consiga galvanizar um certo eleitorado, que se dispersou, que se fragmentou. E essa fragmentação resulta de muitas coisas. É da falta de líder, mas é também de uma nova realidade que aconteceu em muitos outros países e que tem a ver com o mundo que nós hoje temos de nichos, de bolhas na internet, nas redes sociais. E de espaço que foi deixado livre para eles. Sim, e que foi deixado livre. Porque se nós formos a ver de onde é que sai a Iniciativa Liberal, de onde é que sai o Chega, quer dizer, quem são boa parte desses eleitorados são eleitorados que estão descontentes com o rumo que o PSD teve nos anos mais recentes. Portanto, a questão da liderança, do líder, é um elemento extremamente importante na adesão a um projeto. Mais do que a ideologia. As pessoas, muitos dos votantes do António Costa, é o tal centrão, que são pessoas que ora votavam no PSD, ora votavam no PS, quer dizer, andavam ali em função eu não tenho tanta... parece-me que... Conheço muitos casos de pessoas assim que votaram assim. Aquilo que me parece a mim é que o PS foi percebido como o partido da confiança e da previsibilidade. E sobretudo que as pessoas estão muito... Isto pressupõe causas políticas, nem que seja a salvaguarda da minha segurança e do meu bem-estar. Mas o PS, as pessoas muitas não votam, não é o PS, é o líder, é aquele, é o António Costa, como o Presidente da República disse. Como o Presidente da República disse. Embora há eleições, porque as pessoas votaram foi em ti. Mas o Presidente da República disse, e isso foi claro. É uma mentira constitucional. Mas é uma forma, mas é prático. E é a realidade, digamos, a realidade política. Deixa-me só dizer uma coisa. Coitado do Nuno, deixa o Nuno falar. Hoje estamos a obstaculizar. Eu concordo inteiramente, aliás, porque eu, enfim, se calhar como conservador sou bastante anti-ideológico, estou inteiramente de acordo contigo que eu sou muito mais pelas pequenas narrativas do que das grandes narrativas. E as pequenas narrativas, para mim, significa isso. Há um líder que leva as pessoas a estar. E a direita sempre foi muito mais assim do que a esquerda. Mas o carisma da liderança, em parte, e mover uma parte importante, também resulta das pessoas olharem para aquela pessoa e verem o que é que ela representa. Não é só que é uma pessoa... Certo. Ou seja, em 3 ou 4 palavras, consegui dizer aquilo porque é que é vital eu votar naquela pessoa contra o António Costa. Qual é que é a diferença? E o que eu digo é que o PSD, nem já para nem falar dos outros, não tem neste momento capacidade, não tem vida suficiente, não tem aquela seiva que tinha antigamente para se gerar uma pessoa capaz de dizer a realidade é esta, o meu diagnóstico é este e a terapêutica é esta. E a minha terapêutica é essencial porque é essencialmente distinta da do PS por isto, por aquilo. Porque era isso que tinha Mário Soares e que tinha o Sá Carneiro e que tinha o Freitas do Amaral. Para terminar... Diz-me uma coisa, mas vou perguntar ao Nuno o que é que tu extrais sobre qual é o significado profundo da candidatura de Luís Montenegro.
Mas agora, eu antes de... É o regresso. Está uma agreste do Francisco, está-se nas tintas para o moderador. Portanto, já o Quem é o moderador? Nem sei. Sou eu. Ok, mas pronto. É aquilo que eu disse, é o regresso. Se tu fosses, tu és do espaço não socialista, penso eu, e portanto, que linhas, que causas políticas é que tu pensas que era importante, ou se faz sentido colocar esta questão, que o espaço não socialista a nível regional deveria defender para se assumir daqui a... Não é só regional, é regional, mas é fora também, no que diz respeito ao país. É que nós passámos a trabalhar o crescimento económico e o desenvolvimento económico e o bem-estar das famílias em cima de mentiras, em cima de comparações com os piores e não com verdade. Nós estamos a ser sucessivamente ultrapassados por países que vêm do leste e temos uma narrativa que curiosamente passa na comunicação social e é aceito como verdadeira quando não é, e nós estamos a ficar para trás. E quer do ponto de vista local, quer do ponto de vista nacional, o crescimento económico, a qualidade de vida, a fixação de talento de jovens, a criação de riqueza, a diminuição do Estado, aquilo que dá competitividade laboral e fiscal ao nosso país. Isso é política que é de centro, eu diria, com uma ligeira inclinação à direita, que é aquilo que não foi suficientemente explorado ao longo dos últimos tempos, foi aquilo que se deixou o espaço livre ao Costa para que ele assambarcasse toda essa área, sem conseguir ainda assim trabalhar nesses domínios. Porque a questão é, nós não sentimos, nós andamos de crise em crise desde o ano 98 e achamos agora que crescemos. Não crescemos. Recuperámos o... Sabe que é urgente haver uma oposição de direita? Se não há este discurso, não há discurso nenhum. Queres exemplo ilustrativo mais importante, ou mais, que mostra a indispensabilidade de teres uma oposição de direita? O novo Ministro da Economia toma posse, primeiro pronunciamento, o que é que ele diz? A ideia de criar um novo imposto para os lucros extraordinários das empresas. Isto é um mindset português que é absolutamente assustador. Absolutamente assustador. Ou seja, estão ali, não para perceber que devemos de pôr este país a enriquecer, porque só o enriquecimento do país é que gera igualdade a sério. Porque há oportunidades, mais dinheiro para distribuir, seja pelo Estado, seja pelas empresas, seja pela criação de emprego, enfim, por uma sociedade organicamente saudável. E temos um Ministro da Economia que até vem do mundo das empresas, e como este país tem um temperamento e um mindset de tal maneira socialista, que a primeira coisa que ele se lembra de dizer é que vamos falar com as empresas para ver se podemos gerar um imposto novo. Quer dizer, é mesmo uma pessoa fazer a trouxa e ir embora, não é? Bem, caros amigos, estamos a chegar ao final deste programa. É sempre um prazer tê-los aqui juntos e, portanto, muito obrigado, Francisco, muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Nuno. Após esta meia hora de discussão desesperada, exatamente. Desespero de direita. Tranquilo, desespero de direita, exatamente. Estamos coléricos. Antes de irmos para esta discussão, temos que fumar qualquer coisa para estarmos mais calmos. É comprimidos mesmo. Pois, é mais comprimidos. Ok, muito bem. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Até ao próximo programa.